Bem-vindo a mais um episódio astrológico patrocinado pela Absolutely Psychic. Por favor, tire um momento para avaliar, comentar e se inscrever no canal. Diversos fatores astrológicos podem determinar a compatibilidade amorosa entre duas pessoas. Os interaspectos que um mapa faz com os planetas da outra pessoa são os mais importantes. Mas existe outra ferramenta que detalha o relacionamento, que é o mapa composto. Antes de começar a analisar o relacionamento com qualquer pessoa, é fundamental examinar os potenciais amorosos dentro do mapa individual de cada um. Portanto, por favor, volte ao mapa astral da Jada Pinkett Smith e ao do Will Smith. Na descrição abaixo estão os links para esses vídeos. Eu vou abordar brevemente apenas os 6 principais interaspectos entre Will e Jada, e cada um desses aspectos mereceria um vídeo inteiro só para ele. Por isso, será uma versão mais resumida. E para não ficar muito longo, muitos outros aspectos não serão abordados, pois isso tornaria o vídeo muito extenso. Vamos começar primeiro com os planetas da Jada em torno do mapa do Will. Primeiro, vamos começar pela declinação. Esses são aspectos de latitude que muitas vezes são negligenciados, e há um link na descrição abaixo para um artigo sobre isso. As declinações são usadas para iluminar muitos aspectos ocultos. O Plutão da Jada faz contraparalelo com o Mercúrio do Will. Isso pode ser um problema quando se trata de ouvir para entender, em vez de ouvir para responder. As ideias estão constantemente em oposição. As trocas de argumento podem virar uma verdadeira interrogação. Ideologias contrárias acabam perdendo de vista o objetivo à medida que novos obstáculos surgem. Conflitos de comunicação geralmente levam a sentimentos de exaustão, desvalorização e de não ser ouvido. O Marte da Jada está em paralelo com a Lua do Will. Onde quer que Marte esteja em relação aos planetas do outro, ele energiza a natureza daquele planeta. Neste caso, a Lua tem a ver com emoções. A Lua do Will está na sexta casa, que é a casa do trabalho. O relacionamento pode parecer uma tarefa do dia a dia. Claro, tem a paixão de Marte. No entanto, depois de um tempo, vira uma rotina, como uma tarefa entediante. Discussões podem surgir facilmente. Só para acrescentar, é fundamental levarmos em conta a condição em que a Lua do Will se encontra, que está em uma configuração iode, ou, mais precisamente, um bumerangue. Não vou abordar esse aspecto, essa configuração, neste vídeo. No entanto, é importante notar que o Marte, vindo do lado da Jada, vai ativar esse bumerangue. O ascendente da Jada é oposto ao ascendente do Will e vice-versa. Esse é um aspecto clássico de relacionamento. O parceiro que desejamos está refletido na nossa sétima casa. O parceiro cujo ascendente espelha a nossa sétima casa projeta as necessidades da nossa sétima casa. É justamente isso que salta aos olhos na personalidade deles. Jada quer um parceiro que saiba comunicar ideias e tenha um senso de propósito maior. Já o Will quer um parceiro compreensivo, divertido e que lhe proporcione uma válvula criativa. Muitas vezes isso é considerado uma conexão instantânea. O Saturno da Jada está em conjunção com o ascendente do Will. Alguns veem isso como o pior aspecto, mas toda relação precisa de Saturno para se sustentar. Saturno traz dever, responsabilidade, compromisso e vai cristalizar o seu relacionamento. A maioria dos relacionamentos duradouros tem uma forte conjunção com Saturno. Um detalhe importante é que também precisamos considerar a condição de Saturno no mapa da Jada, que está em uma quadratura até mutável. Então, não é só Saturno que chega ao ascendente do Will. O motivo de eu ter escolhido Saturno é porque ele está exatamente no ascendente do Will. Claro, Júpiter e Netuno do mapa da Jada também vão para a sexta casa do Will, em conjunção com a sétima. Estou trabalhando com aspectos exatos, pois são esses aspectos que têm efeito instantâneo. Agora vamos colocar os planetas do Will ao redor do mapa da Jada. Marte do Will faz quadratura com Netuno, Júpiter ascendente e a quadratura T de Saturno da Jada. Essa quadratura T precisa ser totalmente compreendida em relação a como ela opera nos mapas da Jada. Como já foi dito antes, há dificuldades em superar padrões idealizados e rígidos. A mentalidade fica coberta por lentes cor-de-rosa a ponto de aumentar as coisas e tirar conclusões precipitadas sem ter todos os fatos. As habilidades de empatia demoram um tempo para se desenvolver.
Além disso, o aspecto é que Jada também não tem planetas em signos de água, e normalmente isso dificulta a compreensão dos sentimentos e emoções, tanto os próprios quanto os dos outros. Às vezes, preferem racionalizar, que é uma atitude de signo de terra, intelectualizar, atitude de signo de ar, ou agir com energia, que é uma atitude de signo de fogo. Seus próprios sentimentos, os sentimentos dos outros, e ao invés de ter que senti-los de verdade, preferem recorrer a qualquer uma dessas três táticas. Jada tem a lua natal em Virgem, então isso significa que ela vai racionalizar e analisar seus sentimentos e os sentimentos dos outros, ao invés de realmente vivenciá-los. Mas quando as emoções são profundas, chegar à raiz do problema pode ser difícil. Ou, como Netuno está envolvido nesse T quadrado, tudo pode ficar confuso. Então, quando um planeta de outra pessoa cai em qualquer configuração, ele vai ativá-la. Dependendo da natureza desse planeta, isso vai determinar o tipo de ativação. O Marte do Will cai nesse T quadrado, energizando ainda mais e possivelmente agravando a situação instantaneamente. Por isso, as discussões começam facilmente. Alguém pode acabar cedendo ao tratamento do silêncio ou partir para a briga. A agressividade destrutiva está indicada. E embora isso tradicionalmente fosse um aspecto sexualmente apaixonado, se Saturno não fizesse parte da equação, seria uma combinação prazerosa. No entanto, Saturno vai tirar esse prazer. Desentendimentos acalorados sobre julgamentos, decisões e valores surgem. Como Marte do Will está em Virgem, ele pode acabar ficando excessivamente crítico, exigente e detalhista em relação às coisas que não gosta, ao invés de valorizar aquilo que aprecia. Esse pode ser um aspecto muito confuso, porque Netuno pode obscurecer a realidade em prol do idealismo sobre o que deveria ser, o que poderia ser ou o que realmente é. Isso é a busca pelo Nirvana, que nunca se concretiza. Júpiter e Plutão de Will vêm se conjugar ao Sol e ao meio do céu de Jada. Combinações de Júpiter-Plutão são uma das mais poderosas que existem. É riqueza e sucesso. Esse relacionamento foi o que manteve a carreira da Jada em andamento, já que Will trouxe uma influência poderosa ao longo do caminho dela. Essa combinação vai além do que as pessoas costumam chamar de transformadora de vida. É um renascimento. E eu imagino que deve ter sido uma experiência de renascimento para Jada quando ela se envolveu com o Will. Vale lembrar que Júpiter-Plutão também traz questões de controle e dominação. Esse relacionamento pode ter muitas disputas de poder, mapas compostos por ponto médio. Os mapas compostos geralmente vêm em dois formatos. O mais popular é o que vamos discutir agora, o mapa composto por ponto médio. Mas existe outro, que é o mapa composto de Davidson. Embora o Davidson não seja usado com tanta frequência, temas repetidos nos mapas compostos confirmam uns aos outros e também os interaspectos. Já vi casos em que os mapas compostos trazem detalhes que, de outra forma, passariam despercebidos ao analisar apenas os interaspectos. Às vezes, a compatibilidade dos interaspectos entre duas pessoas parece apenas razoável, mas o mapa composto mostra potencial. Nesse caso, isso ajuda a trazer mais detalhes sobre onde o casal pode melhorar o relacionamento. Mas também já vi o contrário, quando a compatibilidade parecia incrivelmente harmoniosa. No entanto, o mapa composto era extremamente sem graça. A melhor parte do mapa composto é o timing. Já vi mapas compostos indicarem eventos que mudam a vida, como gravidez, divórcio e outros impactos significativos, com uma precisão impressionante no tempo. Na minha opinião, acredito que os mapas compostos só devem ser usados quando há um horário de nascimento preciso para ambas as partes. Antes de analisar um mapa composto, por favor, observe os potenciais amorosos dentro de cada mapa, pois isso é mais significativo, e depois examine os interaspectos. Essas duas coisas têm mais peso do que o mapa composto, já que o composto deve ser deixado por último. Agora, o mapa composto por ponto médio. Esse é o tipo de mapa composto mais utilizado. Ele é calculado pela média dos dois mapas, através dos pontos médios. Os signos do zodíaco que aparecem nesse mapa precisam ser ignorados, porque não é um mapa que existe no tempo e no espaço. Ele é usado apenas para observar as posições nas casas e os aspectos. Alguns astrólogos discordam disso. Nós olhamos para o Stellium na oitava casa. Isso indica que todos os aspectos da vida desse casal são controlados.
Pode haver conflitos entre liberdade e controle rígido. A fama pode controlar a vida deles. Conselheiros, como outros casais, advogados, agentes, membros da família, etc., podem dar suas próprias opiniões não solicitadas, instruindo ou controlando o que vestir, comer, falar ou compartilhar sobre si mesmos em público. A oitava casa transforma a vida de uma pessoa. Ela representa morte e renascimento, forte intimidade, apoio emocional, financeiro e profissional que o casal oferece um ao outro. Essa é uma posição forte para a produção, já que o dinheiro de outras pessoas é gerado. Juntos, eles já produziram muitos empreendimentos. Isso também traz vários temas sobre quem manda no relacionamento. O Will e Jada também contribuem com as rédeas do controle na relação. Jada tem um stellium de planetas controlados, todos em conjunção com Plutão no mapa dela. E o Will tem uma conjunção Júpiter-Plutão no mapa dele. E eu já vi essa conjunção acontecer em várias pessoas a cada 12 anos, quando esse aspecto se repete. E há vários temas de controle nos mapas deles. Pode haver questões psicológicas profundas e não resolvidas, além de problemas de dependência presentes no relacionamento, como a oitava casa tão carregada. Segundo a Wikipedia.org, é dito que Jada foi traficante de drogas na juventude e que sua mãe era usuária de heroína, estando agora há mais de 3 décadas em recuperação no Narcóticos Anônimos. Jada tem Netuno e Júpiter em conjunção com ascendente, o que indica uma forte tendência ao vício em fuga, fantasia, ilusão, sexo, amor e mais. Netuno no ascendente é clássico para esses temas, e Júpiter amplia a natureza de qualquer planeta que toca, incluindo este. Então, pensa nisso como a maior conjunção possível de Netuno com o ascendente. Além disso, na biografia de Will, ele compartilhou sobre o abuso físico violento que sua mãe sofreu durante a infância. Esses temas nunca desaparecem sem esforço. É por isso que muitos recorrem a modalidades de cura e recuperação, como astrologia, nova era, programas de 12 passos, aconselhamento, entre outros. A cura e a recuperação são uma missão para a vida toda. E de uma forma muito positiva, a oitava casa trata desse tipo de transformação, já que esses dois podem se ajudar mutuamente nesse processo de despertar. Saturno fez quadratura com o ascendente a partir da terceira casa, trazendo lições de aprendizado e restrições na comunicação. Muitas das informações compartilhadas nesse relacionamento podem ser mantidas em segredo. No entanto, há um problema. É uma dicotomia. Se analisarmos o mapa da Jada, ela tem ascendente em Sagitário, que é muito franca. O Will tem ascendente em Gêmeos, que é totalmente voltado para a comunicação. Muito provavelmente, esse casal pode discordar sobre o que, como e para quem as informações precisam ser reveladas. Vênus em quincúncio com Saturna. A princesa Diana tinha esse aspecto em seu próprio mapa natal, e esse aspecto aparece neste mapa composto do casal. Basicamente, trata-se de permanecer no relacionamento pelo status que ele proporciona. Existem obstáculos relacionados ao tempo, à estabilidade e à durabilidade. Muitas vezes, pode-se sentir a pressão financeira para permanecer no relacionamento com base nos bens envolvidos. A liberdade de não ter responsabilidades rígidas torna-se opressiva. Algumas pessoas podem desaprovar esse relacionamento. O gráfico composto de Davidson. Esse segundo tipo de gráfico composto não é tão popular quanto o gráfico composto de ponto médio. Eu gosto de usar esse método porque ele existe em data, hora e espaço, e faz uma média das datas, resultando em uma nova data que reflete o relacionamento. Se houver uma diferença de idade entre o casal, a data pode aparecer anterior à de uma das partes. Como sempre, cada mapa natal precisa ser analisado para ver a promessa natal para relacionamentos, e os interaspectos precisam ser priorizados antes de analisar qualquer mapa composto. Esse tipo de mapa composto serve para determinar o que está fora do relacionamento, como filhos, parentes, finanças, etc. Os signos do zodíaco aqui podem ser usados. O que eu, pessoalmente, gosto nesse tipo de mapa composto é que dá para observar os aspectos fora dos limites, se houver, e as declinações. Há links para artigos na caixa de descrição abaixo. Esse é um fator que não está disponível no mapa composto por ponto médio. Agora, tanto Jada quanto Will têm Vênus em Libra no mapa natal. Cada um tem uma natureza amorosa que gira em torno de tato, diplomacia, justiça, igualdade, harmonia e gentileza. No mapa, composto por ponto médio, Vênus do casal aparece no signo de Libra. Porém, no mapa Davidson, Vênus do casal aparece em Áries,
o que pode se manifestar como impaciência, falta de tato, agir por impulso antes de pensar e, mais importante, interesses próprios. Cada um pode enxergar o relacionamento como o que eu ganho com isso, em vez de o que nós ganhamos. Some a isso o fato de a Vênus de Will estar oposta a Saturno, trazendo desconforto e muito trabalho quando se trata de amor. Além disso, o regente da sua sétima casa natal forma um miode, ou bumerangue, com Saturno em Áries, o que traz certo desconforto em relação a relacionamentos e medos ligados à sua vida amorosa. Saturno em Áries é totalmente sobre aprender e compartilhar. Resumidamente, vou abordar apenas os quatro principais aspectos do mapa composto Davidson de Will e Jada. Cada um deles mereceria um capítulo à parte. Essas serão versões bem resumidas, só para que este vídeo não fique mais longo do que o planejado. No mapa composto de pontos médios, percebemos aquele stellium na oitava casa. Agora, dê uma olhada no regente do mapa na carta Davidson. Ele está na oitava casa, o que mais uma vez destaca os temas da oitava casa já mencionados. Mas, mais importante ainda, os temas plutonianos voltam à tona. Plutão paralelo ao meio do céu no mapa composto Davidson. Esse tema nunca desaparece. Esse casal é rotulado como casal poderoso, mas há muita informação distorcida na mídia. Disputa de poder e controle rígido impactam esse relacionamento. Esse relacionamento pode parecer uma verdadeira rotina e ser monótono. Marte conjunto a Saturno, conjunto ao meio do céu, oposto a Júpiter. Isso vai gerar ambições profundas, muito trabalho e uma sexualidade intensificada. Como esse relacionamento gira em torno da mídia e da imagem pública, existem dificuldades para se conectarem de forma harmoniosa. Esse relacionamento exige tempo e muito esforço, como Saturno promete. Eles vão impulsionar a carreira um do outro e priorizar a vida profissional acima de qualquer outra área da vida. Isso pode ser extremamente difícil em relação ao tempo, já que Saturno está sempre ligado ao relógio. Quando um parceiro está ocupado, o outro está disponível, e vice-versa. Curiosamente, quando analisamos o Marte da Diada, ele está no meio do céu do Will. Acredito que esse tema é trazido mais pela Jada do que pelo Will. Combinações de Saturno e Marte podem gerar um relacionamento muito comprometido, que pode ser alimentado por uma visão tudo ou nada, típica de Escorpião, sendo que aqui Júpiter está em oposição a essas três posições. Ainda assim, isso trará equilíbrio e oportunidade para fazer dar certo. As buscas profissionais impactam o tempo que passam juntos. O equilíbrio é a chave para fazer isso funcionar, já que o relacionamento por si só pode estar em um extremo do espectro e depois balançar para o outro extremo. Discussões e desentendimentos são comuns nesse relacionamento. Além disso, vamos digerir um pouco mais a oposição Saturno-Júpiter neste mapa. A oposição Júpiter-Saturno neste mapa é um tema recorrente que merece atenção. Por isso, recomendo usar ambos os mapas compostos, já que isso só é visível no mapa Davidson. Esse aspecto ganha destaque porque Jada tem esse aspecto em seu mapa natal. Ao analisar qualquer um dos mapas compostos, temas repetidos do mapa natal de alguém são um sinal de alerta. Se o aspecto exato não estiver presente, observe qualquer relação repetida entre os planetas em cada mapa ou nos interaspectos. Se olharmos para os planetas do Will, ele tem um aspecto diferente entre Júpiter e Saturno. É um que eu, tecnicamente falando, está na configuração de um iode, ou, como minha astróloga favorita, Joan McEvers, diria, é um bumerangue, já que há outros dois planetas que entram nessa equação a partir do iode. De qualquer forma, no mapa do Will, esse iode é um obstáculo, pois todos os planetas estão em posições de queda ou detrimento. Posso abordar configurações em um vídeo separado. Combinações de Júpiter-Saturno têm temas relacionados ao equilíbrio entre ambição e prazer, trabalho e lazer, pessimismo e otimismo. Esse relacionamento é uma gangorra constante. Em um momento, pode ter o otimismo extremo de Júpiter e no momento seguinte, o pessimismo extremo de Saturno. Oposições tratam de integrar o equilíbrio entre o eu e o outro. Temas como o compromisso, compartilhamento e manutenção da paz são necessários. Como isso cai no eixo das casas 3 e 9, fico me perguntando quanto do tratamento frio e silencioso existe nesse relacionamento.
Um dia eles podem conversar e em outros dias não tem nenhum contato. Então, funcionaria mais ou menos assim. Tô bravo com você hoje, hoje eu te odeio, hoje eu nem vou reconhecer que você existe, vou te ignorar. Esse tipo de comportamento. Mas no dia seguinte pode ser: você é o amor da minha vida, você é a melhor coisa que já me aconteceu. É assim que a sua oposição pode se tornar extrema. Sol quincúncio Júpiter. Isso pode trazer questões relacionadas à sexualidade. Essas questões podem aparecer na forma de repetição, atrasos e resultados mínimos. A dupla técnica pode ter dificuldade de crescimento, seja literal ou figurativamente. De forma alguma, isso significa que uma das partes tem disfunção erétil. No entanto, o potencial está ali porque o Sol está na oitava casa e isso é ainda mais reforçado por Júpiter Escorpião, que é um signo sexual, e está retrógrado, o que significa atrasos. Existem temas de mestre barra escravo e dominação que podem se tornar presentes na vida sexual deles, assim como fetiches, especialmente fetiches psicológicos. Mercúrio quincúncio Júpiter traz barreiras de comunicação no sentido de ser compreendido e valorizado. Um dos bons pode se sentir minimizado ou não ouvido. Concordar, ceder e negociar são grandes obstáculos que exigem ajustes e adaptação de ambos. Atualmente, Urano está no meio do céu deste mapa por trânsito e a mídia está fazendo a festa em relação ao casal. Isso continua por um tempo, especialmente com o eclipse que está por vir no final de abril e início de maio. Então, pelos próximos 5 a 6 meses, haverá ainda mais mídia e imprensa falando sobre o casal. Além disso, Saturno em trânsito está na sétima casa, o que traz mais trabalho duro para o casamento. Mas eu acho que quem pode ter mais dificuldade com isso é a Diada, só porque ela já nasceu com Saturno na sétima casa. Existem muitas dificuldades nesse relacionamento, onde há mudanças e ajustes nas finanças. No entanto, pode haver preocupações com privacidade e pode ser necessária uma mudança na casa ou no tipo de sistema de segurança, já que uma invasão de privacidade é provável. Eu aconselharia esse casal, caso tenham qualquer gravação de vídeo privada, a protegê-la, pois há potencial de exposição. Resumindo, muitos temas repetidos aparecem no mapa da Jada, no mapa do Will e nos aspectos entre ambos nos mapas compostos, indicando uma barreira significativa de comunicação. Esses obstáculos precisam ser reparados para que o relacionamento dure. A pior coisa que alguém pode fazer em um relacionamento é parar de se comunicar para evitar mais discussões acaloradas. Reaprender a se comunicar um com o outro é o principal passo para melhorar esse relacionamento. Obrigada por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Quais são as perguntas importantes na sua vida? Meu namorado e eu estamos juntos há mais de um ano. Você acha que isso pode levar ao casamento? Tenho duas ofertas de emprego. Preciso de um conselho sobre qual delas aceitar. Tô cansada de me sentir sozinha. Quero saber se o amor vai chegar pra mim em breve. Portanto, se você tiver dúvida sobre algum problema ou precisar de orientação, fale com um de nossos médiuns experientes e precisos. Fale com a Absolutely Psychic. Liga por 849-8898-777 ou visite absolutelypsychic.com. Aquela vidente me deixou impressionada. Ela soube imediatamente que eu havia me mudado recentemente. Nossa, fiquei impressionado. Não sei mais o que dizer. Nunca tive uma leitura tão boa. Isso foi absolutamente incrível. Sou muito grata por ter feito uma leitura com ela. Ligue para 1-800-498-8877-77 ou visite absolutelypsychic.com e faça sua própria consulta particular. Obrigado por assistir. Clique aqui para baixar nossos aplicativos gratuitos para Android, iPhone e Microsoft. Não deixe de nos seguir no Facebook e no Twitter. Fica ligado no nosso canal clicando no botão vermelho de inscrever-se. E lembre-se, os primeiros 3 minutos são grátis na nossa rede com nossos médiuns confiáveis e preciso. Não deixe de navegar pelo nosso site para conferir horóscopos gratuitos, artigos e muito mais. Clique aqui para acessar nosso site ou simplesmente ligue para 1-800-4988-777 para ganhar seus primeiros 3 minutos grátis agora mesmo.